Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Seja bem-vindo, bem-vinda. Agradeço você que tem aceitado o convite de nos ouvir. Eu sou o Jonathan e hoje eu convidei Lucas Torres, que é estudante de medicina na UFRJ, para falarmos sobre atendimento aos pacientes transgêneros no sistema de saúde. Antes de eu passar a palavra para o Lucas, eu quero falar com vocês alguns conceitos que são importantes para o nosso entendimento no episódio de hoje, que são sexo biológico, gênero e identidade de gênero, para não ficar dúvida sobre alguns conceitos que serão abordados. Quando a gente vai falar sobre o fenômeno transgênero, as pessoas costumam ter dificuldade de entender exatamente por não saberem os conceitos. E vamos iniciar pelo sexo biológico, que é o conjunto das informações dos órgãos genitais, a capacidade reprodutiva, características fisiológicas, que daí que vão levar a distinguir o que é macho ou fêmea. O que é orientação sexual, que é relacionada à nossa atração afetiva ou sexual por alguém. E tem também o que é gênero, né? Gênero já está voltado para a nossa construção social, como que a sociedade vai ter a ideia do que se voltado para o papel de um homem e de uma mulher. Já a identidade de gênero é como eu me vejo dentro do gênero. Se eu me identifico com o que construiu como sendo voltado para homem ou mulher, menino ou menina, fêmea ou macho, se está alinhado ou se eu não me identifico com aquilo. Essa seria a identidade de gênero. E é bom a gente sobre isso antes da gente introduzir os nossos assuntos. Seja bem-vindo, Lucas. E eu gostaria de saber de você como que é essa visão do sistema de saúde ao paciente transgênero. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que hora que o ouvinte está ouvindo isso aqui. Eu só queria antes agradecer o convite, Jonathan, e desejar feliz aniversário. Para quem não sabe, ontem foi aniversário do Jonathan, que é o grande criador desse canal aqui, e eu estou muito feliz porque eu sou um dos telespectadores, não, né, dos ouvintes assíduos do Jonathan Convida, e gosto muito do seu trabalho. Sobre a questão do transgênero, então, o SUS ele instituiu, foi em 2006, essa questão do direito ao transgênero de ser considerado pelo nome social dele, né, que é a maneira como o transgênero, quando ele muda, né, de sexo, e ele traz essa demanda de ter um nome social dele respeitado. Isso foi instituído só em 2006 e em 2008, a garantia da possibilidade da cirurgia de resignação sexual, que seria o ponto mais sensível e muitas vezes mais esperado do transgênero na trajetória de conversão dele. De conversão, não sei se seria o termo mais adequado, né? Mas nesse processo de alcançar o gênero com o qual ele se identifica, né?
Então, desde 2008, o SUS garante isso, e a gente tem no Brasil o Programa de Transsexualização Brasileiro como o mais avançado do mundo, porque ele é para todos, ricos e pobres, independente de etnia, classe social, a gente tem isso, e o SUS é isso, né? Ele é para todos, e o nosso programa ele é muito avançado por abarcar a todos nesse sentido. Infelizmente, a demanda é tão alta e o SUS ainda não dá conta da quantidade de pedidos que existem, tanto da parte da hormonioterapia, que é um acompanhamento ambulatorial, parte dos hormônios, medicações que o transgênero demanda inicialmente, até o passo da cirurgia, o momento da cirurgia. É uma demanda muito alta, mas a gente está caminhando aí para atender a todo mundo. Então, vamos pensar o seguinte, o paciente foi lá e procurou o profissional, mas essa relação assim entre o médico e o paciente? Como que isso é estabelecido, está dizendo? Isso. Então, acho que antes de tudo, quando o paciente transgênero ele chega para o profissional de saúde, não vou dizer só o médico, né? Porque na atenção básica, no postinho ali do bairro dele, que é geralmente o primeiro contato que esse indivíduo, essa pessoa vai ter, é no postinho de saúde mais perto de casa, pensando que a maior parte da população vai ser atendida pelo SUS, não vai ter acesso a um endocrinologista particular, um plano de saúde. Então, ele vai no postinho do bairro dele ser atendido, muitas vezes, da primeira abordagem com o enfermeiro, o técnico de enfermagem, e ali já começa a necessidade de nós termos uma conscientização de todos esses profissionais e servidores públicos de saúde, para saber como receber de forma segura e respeitosa esse indivíduo que traz uma demanda. Muitas vezes ele não entende nem a própria condição. Eu estava ouvindo hoje sobre isso, que muitos transexuais, eles não sabem nem o que eles são, eles não sabem nem o termo, não conhecem o termo transexual, transgênero. Então, quando nós temos profissionais que estão bem informados acerca do que é, ele consegue receber esse indivíduo que traz as preocupações, essa demanda, ou muitas vezes já é um indivíduo muito bem informado, que quer, já sabe qual é o medicamento que tem que tomar, já sabe todo o processo. Quando a gente tem um profissional que está seguro, que deixa de lado todos os seus julgamentos morais, as suas crenças, e consegue receber a pessoa como indivíduo, como usuário do sistema de saúde, a gente consegue aí estabelecer um vínculo seguro e garantir uma terapia saudável também para esse paciente, porque, infelizmente, Jonathan, pelo que eu pesquisei, eu entrevistei 2 transexuais. A maioria começa a terapia de forma ilegal e clandestina. Por quê? O acesso ao SUS para fazer a hormonioterapia inicialmente, tanto para o homem trans quanto para a mulher trans, leva um tempo, né? E tem uma demanda muito grande, como a gente disse. Se esse profissional consegue conquistar naquele primeiro atendimento esse indivíduo que traz essa preocupação, essa demanda, a gente já evita vários problemas de saúde que poderão acarretar caso esse indivíduo escolha pela terapia clandestina, com os hormônios, ou em níveis mais avançados, até as cirurgias, de silicone clandestino, ou os materiais que não são adequados, que são injetados às vezes na mama, nos glúteos, né? E aí vai ocasionando infecções possíveis. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, assim, como que a gente ajuda ele, como que a gente estabelece essa relação profissional de saúde, médico ou enfermeiro paciente, garantindo, fazendo com que ele se sinta num ambiente seguro inicialmente. Então, sim, eu acho que também é importante a gente lembrar que também política pública voltada para os indivíduos transgêneros, e que então começa a dificultar todo a essas pessoas a chegarem ao sistema, a encontrar um profissional adequado. E também eu acredito que tem uma dificuldade também na formação, porque é algo que as pessoas não têm muito estudos sobre, e os que estudam isso
parece que fica muito centralizado e tem a dificuldade da pessoa, do indivíduo que se identifica como transgênero, de ter acesso a esses profissionais, até porque essas pessoas já estão muito marginalizadas, porque muitas das vezes, por falta do qual elas não conseguem emprego, ela vai conseguir dinheiro para ela procurar um profissional adequado para ela fazer o seu processo hormonal, por exemplo. Você, como estudante, você consegue me falar essa visão da formação de profissionais nessa área? Se os professores têm conhecimento, se tem alguma coisa assim que eles apresentem para introduzir pelo menos um conhecimento, ou botar o desejo nos estudantes de medicina de estudar sobre os indivíduos transgêneros para dar uma qualidade de vida a eles. Jonathan, infelizmente não. Eu posso falar da minha formação. Aqui na UFRJ, na unidade onde eu estudo, em nenhum momento, nenhuma das disciplinas é abordado assim, como tratar, como receber, como nortear um tratamento para um transgênero. A gente não faz ideia dos hormônios que eles precisam tomar, do tipo de cirurgia, como é realizada a cirurgia. A gente não estuda isso. Nos livros de médio curso, que são preparatórios para residência, não aborda isso também. Eu ouvi um pouco no Congresso Brasileiro de Estudantes de Medicina em 2018, lá na USP em São Paulo. Eles levaram uma mulher trans para falar sobre. Foi o primeiro contato que eu tive. E que eu comecei a pensar sobre esse universo e pensar, caramba, existem pessoas que fazem essa transição de gênero e eu não faço ideia de como tratar essas pessoas, das carências, o que fisiologicamente elas precisam para ter um tratamento eficaz. A gente não aprende isso na faculdade, infelizmente. Tem que ser uma busca nossa mesmo, e conversando com duas pessoas que eu conversei, eu queria até agradecer eles, é o Gabriel Serbin, que foi indicação sua, né, que é um homem trans, muito solícito, foi um amorzinho. Você quer falar dele? Oi? Eu pensei que você queria comentar alguma coisa, desculpa. Então, o Gabriel, gente, vim aqui também, ele vai advogado, e ele atende na área dele exatamente com planos de saúde, para quem usa o plano de saúde, para o acesso a essas terapias, cirurgias. Ele é voltado de verdade, a área dele, para áreas de diversidade sexual e cidadania LGBT, para trazer, né, a melhor qualidade de vida dessas pessoas, porque a gente sabe que muitas das vezes o plano de saúde, os tratamentos, as terapias, as cirurgias, para quem está querendo e sente o desejo de se alinhar a mente e o corpo, sabe? Na questão de identidade. Sim, eu quero agradecer ao Gabriel, e a mulher trans que eu entrevistei foi a Gabriela Corrêa, que me ajudou a entender também como que foi difícil o acesso, até ela conseguir um médico que tivesse coragem de começar uma hormonioterapia para ela. Foi um processo muito longo. Ela começou aqui no interior do Rio de Janeiro, buscando por algum profissional que tivesse coragem, e ela só conseguiu iniciar o tratamento depois de muito tempo. Então ela começou também de forma clandestina, assim como a maior parte de transexuais inicia o seu tratamento de forma clandestina, exatamente por isso, respondendo a sua pergunta, porque a gente não aprende na faculdade. Então, quando esse indivíduo, esse paciente, ele vai buscar no postinho de saúde perto da casa dele esse auxílio inicial para saber como começar uma hormonioterapia de forma saudável, na dose correta, porque infelizmente eles começam com uma dose muito alta, tanto de bloqueador de testosterona quanto de hormônio sexual feminino, isso para a mulher trans, e para o homem trans a mesma coisa, uma dose muito alta de hormônio masculino, que trazem danos renais, danos hepáticos, danos para o corpo todo. A gente não aprende na faculdade, então esse médico do postinho, ele também não faz ideia da dose adequada, do que tem que fazer. E eu também estou aprendendo isso, ainda enquanto interno, né?
tentando entender, até para fazer um trabalho melhor, já que se a minha geração, os meus professores não sabem fazer, eles não têm culpa também, os professores deles não sabiam, então eles não aprenderam. Cabe a nós agora buscar esse conhecimento para fazer uma coisa melhor daqui para frente, já que isso tem sido discutido em larga escala e os transgêneros sempre existiram, né? Só que agora eles são vistos com mais dignidade, a gente consegue pensar mais neles e tratá-los com mais respeito e da forma como eles merecem, né? Receber o melhor tratamento possível. Eu estou aqui pensando, me lembrei aqui de uma endócrina que ela tem especialidade, né, residência em 4 áreas, e ela fala sobre ela em especial pediatra e adulta, e ela fala sobre quando o confronto da fé e a profissão, de que sempre ela teve a visão de que ela deveria amar, e ela se em que a profissão onde ela estava inserida falou que ela ia naquele momento mais fazer as terapias hormonais que ela fazia com os pacientes dela, e ela faz um questionamento porque ela iria negar uma terapia hormonal a um indivíduo transgênero se ela não ia, nunca ela iria negar a insulina para um paciente diabético. Eu acho que também tem esse peso, sabe? A falta de conhecimento vai levar a conceitos que começam a dar o acesso desses indivíduos aos e tem profissionais que também se negam devido à crença religiosa. Aí tem as questões todas de preconceito, mas daqui a pouco. Até porque acho importante a gente abordar isso, porque boa parte dos nossos ouvintes são indivíduos religiosos. Eu acho que seria bem legal a gente comentar isso mais para frente sobre o preconceito que também vem da parte religiosa dos LGBT. É a questão também do profissional, a sua ética profissional e a questão dele pessoal envolvendo isso. Mas antes, como que funciona esse acolhimento do psicólogo, do psiquiatra, do endócrino? Como seria a relação do proctologista, do ginecologista com esses indivíduos que são transgêneros? Sim, então, Jonathan, pelo que eu pesquisei até agora, o tratamento inicial, essa abordagem inicial, quando esse paciente que busca essa terapia, ele vai ser encaminhado para esses 3 profissionais, é uma tríade de profissionais básicos que vão orientá-lo, que é o psicólogo, o psiquiatra e o endocrinologista. Por que cada um desses profissionais serão necessários nessa fase, né? O psicólogo, para ele se entender, lidar melhor com essa fase, se analisar, e o psiquiatra ele vai passar semanalmente durante 2 anos até conseguir o laudo de disforia de gênero para garantir a cirurgia de resignação sexual. Isso aqui vai ser necessário. E enquanto ele está fazendo toda essa terapia para compreensão, para que haja convicção do processo dele, para que ele se entenda e assimile melhor tudo isso, ele acompanha com o endocrinologista. O endocrinologista é o médico responsável pelo sistema hormonal metabólico, né, do nosso corpo, todo o sistema endócrino, que são as glândulas que produzem os hormônios. Fundamental para a diferenciação sexual do homem e da mulher, XX e XY, que a gente aprende lá, o macho e a fêmea. E nessa diferenciação sexual, o endocrinologista vai iniciar essa terapia essa hormonioterapia que a gente chama, né? Para o homem trans e para a mulher trans, para ambos, e acompanhar o impacto desses hormônios, porque não é só tomar hormônio, injetar. Qualquer hormônio externo vai ter algum efeito também lesivo, tem consequências, tem efeitos colaterais. E aí esse acompanhamento regular com o endocrinologista vai evitar ou controlar esses danos, né? Então são exames constantes, clínicos, para evitar que ele tenha alguma lesão permanente no fígado, no rim, como a gente já citou anteriormente. Eu estou aqui pensando, sabe o quê? É a questão ainda volto na questão do ginecologista e talvez do proctologista, urologista, porque eles também não sabem lidar, por dever deles também,
e muitos não continuarem a fazer capacitação para se inserir nas demandas atuais. Porque se uma mulher trans procurar, a gente sabe que tem casos de transfobia em consultórios de ginecologistas, a gente sabe que tem casos de transfobia em proctologista devido a essa falta de conhecimento, porque são pessoas que estão ali procurando, tentando orientação, entender um pouco mais do seu corpo, do funcionamento do seu corpo, e elas às vezes não têm informações. E eu acho que tudo ainda está na questão da capacitação, na formação. Ainda tem também a falta de política pública para trazer, eu não consigo encontrar a palavra agora, mas para trazer um preparo para esses profissionais, para eles atenderem melhor, porque é questão de dignidade, sabe? De qualidade de vida para aqueles indivíduos, e que às vezes eles saem de lá muito desrespeitados pelos profissionais. E acho que esse desrespeito acontece muitas das vezes no conhecimento deles naquela área específica, e que isso deixa marcas muito sérias para o indivíduo que sofre conceito ali no momento. E acho que também tem aquela questão ali forte do medo de ser julgado e mal compreendido também da parte do profissional, talvez um tratamento para um paciente, a questão do paciente ao ser negado, saber que ele está sendo negado a ele o tratamento. Porque, volto de novo, é a questão de eu estou tentando uma melhor qualidade de vida para mim, eu busco um profissional e esse profissional também não está capacitado, ele não consegue me ajudar. Eu acho que aquele jogo, será que um está errado, o outro está errado? É porque tem a questão da né, a ética profissional, de que tem que levar qualidade de vida ao paciente, e ele está sendo negado, tá? Paciente ao tratamento. Sim, com certeza. Infelizmente, Jonathan, são poucos os profissionais que estão buscando isso, essa atualização em congressos para saber como tratá-los, né? Como, mesmo que sejam ainda, como existem muitas cirurgias que estão ainda em estudo, em experimento, hormônios, enfim, são poucos os que estão buscando isso e deixando o seu viés moral e os seus preconceitos para realmente enxergar aquele indivíduo como alguém que também precisa de acompanhamento e de ter esse cuidado básico ali da sua saúde. Eu quero lembrar uma coisa aqui, é o seguinte, quando a gente fala tratamento, a gente não está falando que vai levar a alguma... A gente não acredita nisso, em cura de nada, mas levar uma melhor qualidade de vida através das terapias hormonais para a pessoa para realinhar a identidade de gênero ao corpo da pessoa, nos casos dos transgêneros que decidem fazer a cirurgia, fazer a terapia hormonal para sua identificação, realinhar a sua identidade de gênero com ela mesma. Exatamente, até porque um adendo, o próprio conceito de saúde não é só uma saúde física. Pela Organização Mundial de Saúde, em 1947, eles definiram que saúde é, abre aspas, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, você ser saudável não significa que você não tem doença. Você também precisa ter um bem-estar físico consigo mesmo, a sua saúde mental e a maneira como você se relaciona. Tudo isso é saúde, não só a ausência de doença. É importante o que você falou. Porque às vezes a gente esquece que a saúde está alinhada a todas essas questões, né? E também acho que pensar em questão de saúde, acho que vai até além disso, sabe? É o mental, o espiritual, o físico, é tudo que está ali, tudo que vai te trazer uma paz com você, está relacionado à sua saúde. Com certeza. Então, assim, tipo, alguma terapia hormonal,
existe alguma melhor, ou até melhor para alguma terapia hormonal que é indicada para um e não indicada para outro? Tem alguma coisa assim? Então, Como que é feito esse processo, assim, deixa eu te cortar rapidinho, como que é feito esse processo de indicação, de receitar ao paciente? Então, a terapia básica ela é a mesma, tanto para o homem trans quanto para a mulher, né? O homem trans, o que ele precisa? Ele é uma fêmea, né, biológica, então ele precisa de um hormônio que traga a masculinização, o fenótipo masculino, que vai ser o hormônio masculino, um derivado da testosterona, geralmente sintético. Então ele vai injetar esse hormônio. A variação é quanto à qualidade mesmo dele. Tem alguns mais caros, outros mais baratos, que estão relacionados mais ao tempo de absorção, à qualidade do material, mas todos são hormônios masculinos, né, para o homem trans. E para a mulher trans vai ser um hormônio bloqueador da testosterona, já que é um macho biológico, então a gente precisa bloquear o efeito da testosterona. Isso é feito, o ideal seria com a ciproterona, que é o melhor bloqueador, só que é muito caro, então eles acabam utilizando a espironolactona, que é um diurético, que é utilizado para pressão alta, por exemplo, só que ele tem esse efeito androgênico, anti-androgênico, por bloquear a testosterona, e associado a um hormônio feminino, que seria algum derivado da progesterona, ou aliás, o estradiol. Então, a base da terapia é a mesma, e como eu falei, segue a mesma coisa para o homem trans. Para a mulher trans só vai variar a qualidade do material, marca, mas a base do tratamento é a mesma para os dois. Sim. Então, tá. A gente está falando da terapia. Acho que também tem a questão de como que isso vai ser alinhado também à parte psicológica, né? Porque as pessoas, às vezes, também esquecem que nesse processo de transição, os pais, né, também precisam, os pais, as pessoas que estão próximas, muitas das vezes também precisam fazer com o psicoterapeuta para aceitarem a transição dos filhos, das pessoas que estão próximas, para melhor acolher esses indivíduos, acolher os filhos, conseguir amar. A questão de gênero, de ver com a questão de construção social, desde quando está antes do nascimento, ainda na gestação, que descobre lá se vai ser um menino biológico ali naquele momento, começa a se construir uma ideia de quem vai ser aquele no vida. Então, acho que acontece muito, é um choque dos pais ao saber que os filhos se identificam transgênero. Acho muito importante que os pais precisam fazer junto com os filhos nesse período, na medida do possível, para aceitar ali naquele momento, porque às vezes a gente sabe que a família, a psicoterapia, às vezes o SUS não vai assistir essas pessoas com terapia para os familiares nesse momento de transição. E como eu acho que a gente, assim, a formação dos profissionais atuais nos anos, sabe? Se era antigamente era mais difícil o acesso, como que anda os estudos científicos no Brasil na questão de transgêneros? Sim, então, no Brasil e no mundo, né, eu vou falar assim, infelizmente, como você citou anteriormente, né, a maior parte dos profissionais ainda tem o seu viés religioso, moral muito intrínseco. Todos nós temos, né? Você precisa estar muito consciente disso para conseguir deixar isso de lado naquele momento do atendimento, se isso é possível, né? Mas a formação ainda digamos que a maior parte dos profissionais de saúde que hoje estão ali na atenção básica para ter esse primeiro contato com o paciente transgênero, teve uma formação bem mais conservadora, né? Vamos supor que eles tenham se formado aí nos anos 80, anos 90. Então, uma galera que hoje está atuante aí, que
não consegue ainda, digamos, não generalizando, mas em sua maioria, receber da forma mais aberta e respeitosa possível. E a formação, então, eu estava pesquisando para entender melhor qual é a cabeça do médico que recebe esse paciente lá no nível, digamos, agora saindo da atenção básica, já para a parte mais avançada e complexa do nível, que seria o tratamento cirúrgico, que é o médico que vai fazer uma cirurgia plástica de resignação sexual. Eu estava lendo o capítulo do Direito Médico, que é um livro do Genival Veloso de França, que a primeira edição é de 75, Jonathan. Para entender, dentro dessa parte de cirurgia plástica, tem um subcapítulo que se chama Cirurgia Plástica para Transsexuais. Esse era o capítulo. E aí, ele cita de uma forma bem clara qual o posicionamento que é dele, mas infelizmente acabou norteando a maior parte dos médicos que se formaram, como a gente citou, entre anos 70, 80 até 90. Foi o livro da bibliografia da minha disciplina de medicina legal e ética, por exemplo. Vou citar aqui para você. O que ele diz sobre a cirurgia de resignação sexual? Não admitir, abre aspas, não admitir como lícita a mutilação genital de um portador de transtorno da identidade sexual, apenas para justificar um erro de convivência e uma anormalidade sexual. Dever-se-ia, isto sim, conduzi-lo ao tratamento necessário, reservando a cirurgia reparadora para aqueles aos quais a natureza do sexo está meridianamente clara. Ou seja, ele diz aqui que isso fechou aspas, né? Quem opta por esse tipo de cirurgia, ele julga que tem um transtorno de identidade sexual, ele denomina a cirurgia de resignação sexual de mutilação genital. Essa era a concepção dele. E ele segue no outro parágrafo, abre aspas, não se pode chamar de cirurgia corretora o ato operatório num transexual, seja qual for a cromatina sexual do paciente. Este procedimento é, sob todos os títulos, uma mutilação. Aí ele diz que esse procedimento é considerado fora do âmbito da medicina e com uma pretensão grosseira de simular um ato moral. Ou seja, ele está dizendo que o médico que se presta a estudar essa especialização da cirurgia de resignação sexual na plástica, ele vai sobre essa pretensa simulação de um ato moral, ele simula que está ajudando esse paciente transexual na cirurgia, mas é um procedimento que ainda é considerado, pelo menos em 75, nesse conceito aqui do direito médico, fora do âmbito da medicina, ou seja, a terapia hormonal ou a cirurgia de resignação sexual para esses indivíduos que hoje a gente considera como disforia de gênero na psiquiatria, é considerado como, nesse período, como algo que não é aceitável ainda, né? E aí o último parágrafo, ele diz que castrar e emascular um homossexual, querendo valer-se de um suposto sexo psicossocial, parece-nos, à primeira vista, um método simplista de resolver uma situação complexa que deita suas raízes, aí ele fecha num psiquismo perturbado, que é a maneira como ele fecha esse capítulo aqui de cirurgia plástica para transexuais. Ou seja, é um viés completamente pessoal, determinando dentro do direito médico a visão que muitos médicos tiveram em sua formação. Então, como a gente vai conceber que os médicos que hoje estão na atenção básica ou aí no nível mais alto da atenção, nível terciário, quaternário de atenção da saúde, vão ter um viés aberto e conseguir acolher de forma integral, sem esse julgamento. Se a formação deles foi baseada nesse tipo de literatura, sabe? Então ainda está bem difícil, eu suponho, mas existe esperança. Tem uma galera que está se formando agora que tem uma visão mais ampliada desses conceitos de saúde. Mas, Lucas, como que se dá no decorrer, sabe que os profissionais receberam essa instrução, mas como que o SUS medida reparadora para esses conhecimentos anteriores? Então, como a gente citou lá no começo, só em 2006 que o SUS reconhece o direito ao uso do nome social, né, através da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. E em 2008 ele institui a cirurgia de resignação sexual como um direito também, tanto a transgenitalização quanto a vaginectomia. E a mastectomia também. Agora, eu acredito que esses já foram os passos iniciais. Pode falar.
eu acho que algumas pessoas não sabem o que seria a resignação sexual. Certo. É a cirurgia que o transgênero opta no momento em que ele se sente preparado para retirada do seu órgão genital que confere ali o seu caractere sexual, no caso, com o qual ele não se identifica mais, certo? Então, eu citei aqui os dois exemplos, a transgenitalização, que seria no caso do da mulher trans, né, que vai retirar o pênis, né? E no caso da vaginectomia, que é para o homem trans, que vai retirar ali a vagina. E aí existe a faloplastia como uma alternativa possível, ainda em estudo, de construir a partir do molde ali, da vagina, dos lábios, um arquétipo de um pênis, utilizando o clitóris como possibilidade. Isso ainda está em estudo. E a mastectomia, que eu acredito que para o homem trans é um processo também talvez tão importante quanto, e aí talvez o Gabriel poderia falar melhor sobre isso no próximo, né, sobre a importância, o que significa, né? Eu acredito que tem um impacto tão grande quanto a cirurgia de resignação sexual, que seria a mastectomia também. Eu acho que eu vou fazer um comentário, acho que é bem legal, e muitas das pessoas, quando é deparada sobre transgênero, pela falta de conhecimento que tem nesse meio, as pessoas não sabem. Nem todos os transgêneros vão optar por fazer uma hormonoterapia. Nem todos os transgêneros vão para fazer uma cirurgia de resignação sexual, porque às vezes, apesar de a pessoa se identificar como transgênero, elas não vão sentir a necessidade de fazer algum tipo de cirurgia de resignação ou anatomia, por exemplo. Porque quando a gente vai pensar transgênero, é um termo que abrange não só os transexuais e as travestis, mas também outras pessoas. Abrange também, como é uma questão de identidade de gênero, abrange também a drag queen, o drag king, abrange também como que é? Dresser, que se identifica, ou no caso do cross-dress, ele se identifica com o seu gênero de nascimento, mas as roupas ele vai transitar entre, nesse momento eu quero me vestir com roupas do sexo oposto ao meu. Então, assim, é muito importante porque quando a gente conhece, tá muito pouco ainda essas questões, a gente tem dificuldade de tratamento com que são diferentes de nós, né? E a gente pensar isso, que nem todos os transgêneros vão fazer cirurgia, mas tem transgêneros que vão escolher pela cirurgia. Perfeito. Muito bem colocado. E como, assim, você falou também no início que existe na parte psicológica, antes de conseguir fazer a cirurgia, precisa fazer acompanhamento psicológico por anos antes de o diagnóstico para garantir a cirurgia. Como que se dá? Então, como a gente falou no começo, os psiquiatras e psicólogos têm um papel fundamental nessa fase, né? Então, é um acompanhamento semanal com o psiquiatra. Isso pode durar de 2 a 3 anos, dependendo do atendimento. E o psiquiatra vai ter o papel de ajudar esse transgênero nesse momento de autocompreensão, até que ele tenha certeza do estado, né? Do que ele está buscando. E quando ele tem esse laudo da disforia de gênero, do psiquiatra, que leva de 2 a 3 anos para confirmar esse diagnóstico, um processo bem moroso. Aí ele tem um documento que ele pode dar entrada com pedido da cirurgia de resignação sexual, que infelizmente no Brasil só acontecem em 5 municípios, né? São poucos hospitais que fazem isso pelo SUS, lembrando que toda a nossa perspectiva aqui nesse podcast é do SUS, né? Eu não sei como se dá no âmbito privado, a gente não tem muito preparo disso. A gente como a gente falou no início,
antes de é preciso fazer um acompanhamento psicológico de anos para garantir, né, o direito à cirurgia. Como que se dá isso mesmo? Então, Jonathan, como a gente citou, esse acompanhamento do paciente transgênero estudar com um psicólogo e com um psiquiatra. Com o psiquiatra é um atendimento semanal que dura de 2 a 3 anos, dependendo do caso. Até que ele tenha, no final de todo esse processo de autocompreensão, de gestão mesmo das informações, ele entendeu o que ele é, o que ele quer, ele tem o laudo de disforia de gênero pelo psiquiatra. Tendo esse laudo em mãos, ele tem como dar entrada na solicitação para a cirurgia de resignação sexual. Então, é essa a necessidade do acompanhamento, para que ele tenha esse direito pelo SUS. Só que no Brasil, infelizmente, poucos hospitais realizam esses procedimentos pelo SUS, né? Então, a gente só tem 5 capitais, 5 hospitais, que é Porto Alegre, Goiânia, USP em São Paulo, Pedro Ernesto no Rio e na UFPE em Recife. Ou seja, no norte do Brasil a gente não tem nenhum hospital que faça cirurgia de resignação sexual. Então, a galera transgênero do norte, imagina os transgêneros lá do Acre, do Amazonas, de todo o norte do nosso Brasil, eles não têm como acessar a isso. Precisam se direcionar para um outro estado para conseguir uma terapia adequada, infelizmente. Eu acho que é tão triste essa questão de não ter hospitais, a falta de política, né? Voltando novamente a falar de política para os indivíduos transgêneros, né? Na LGBTQIA, pela questão dos riscos, né? Quando se faz o tratamento clandestino. Porque, assim, a gente sabe que no caso do silicone industrial, os perigos que envolvem a vida da pessoa quando elas fazem põem um prótese de silicone industrial, que a gente sabe que aquilo inflama com uma facilidade. O tempo aquele silicone se junta ao tecido mamário ali e em muitos dos casos a pessoa tem que fazer a cirurgia de remoção de toda aquela área ali. É muito sério isso, por ter poucos lugares que vai trazer um tratamento adequado a essas pessoas, uma cirurgia adequada. Sim, com certeza. E então, Lucas, eu acho que os nossos ouvintes podem ter dúvida na questão de como um profissional de saúde, um médico, vai lidar com a questão ética diante a possível crença religiosa que ele tem, ao relacionamento dele com o paciente, de eu vou aceitar fazer a terapia hormonal no meu paciente, vou fazer a cirurgia de resistência, vou escolher isso ou não. Todo profissional ele tem o direito também de escolher quando aquilo vai contra a crença dele, né? Assim como o médico ele pode optar em não fazer o aborto, por exemplo, de uma paciente que opte por isso, mesmo quando ela tem o direito, por anencefalia ou por em caso de estupros, né? Quando é legalmente permitido. Então, você pode se abster de fazer aquilo porque vai contra a sua crença. Ele também é legalmente amparado por isso, né? Ele não precisa fazer a cirurgia de resignação sexual. Aliás, ele não vai fazer se ele não é especialista nisso, ele não estudou como fazer. Então já começa até na escolha quanto à especialidade dele. E na hormonioterapia, que já é uma coisa bem mais fácil de fazer, a maioria não faz, não é nem porque não quer fazer, por crenças religiosas. É mais por não saber o que fazer mesmo, Jonathan, como a gente falou. A gente não aprende isso na faculdade. Então, a gente nem vai fazer aquilo que a gente não sabe. Né? Então, eu acho que não é nem na não escolha, tipo assim, eu não quero fazer hormonioterapia para você, ou não farei sua cirurgia. Começa muito antes em você se negar a estudar aquilo. Eu me nego a saber como tratar um transgênero, porque antes de tudo eu acredito que eles nem necessitem de tratamento, entende? Essa deve ser a concepção, mesmo que inconsciente, intrínseca, quando seus valores religiosos e tudo isso está acima do
do que realmente importa, que seria o tratamento da pessoa, do que ela precisa, né? Eu acho que eu quero vocês ouvintes conseguir entender o porquê a gente está chegando de levando da ética pro lado da crença pessoal, religiosa, porque eu vou falar agora como adventista do sétimo dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em abril de 2017, fez uma declaração sobre os transgêneros, né? E bom, acho que poucas das instituições religiosas se posicionaram até hoje. Por exemplo, eu só conheço adventista que se de forma pública sobre indivíduos transgêneros. A maioria se posiciona apenas sobre homossexualidade, mas ela se posicionou sobre transgênero. E no ano passado, uma endócrino, né, que eu testei ela no início, ela fez uma que decidiu se desligar da igreja devido a essa declaração, porque as pessoas não conseguem entender o indivíduo, amar e acolher, achando que existe o fator teológico para envolver a questão de gênero, e a gente sabe que não é assim. Eu acho importante o nosso ouvinte que está ouvindo entender que na época que a Bíblia esses conceitos, então, esses conceitos são basicamente 19, 20, agora 21. São termos que vai falar sobre sexualidade muito atuais, muito. E na época da Bíblia não tinha, e acaba tendo equívocos que vão levando preconceitos religiosos. E pode atrapalhar na formação do profissional, a construção do profissional, que pode levar esse profissional, a partir dessa construiu um atendimento básico a um paciente ao paciente LGBT, qual for ele na sigla, né? E até recente era negado até a doação de sangue para os indivíduos LGBTs, que era considerado, entre aspas, os praticantes, não poderiam doar o sangue. E eu acho que isso é muito forte no meio religioso. Como vamos pensar, ainda que fosse pecado, ainda que fosse, não é. Por que seria diferente o tratamento ao transgênero? Porque tem religiosa que vai considerar ser transgênero como uma doença, como a gente sabe que também a ciência considerava ser transgênero doença até o século passado. As pessoas vão achar que é doença porque ele vai receber um tratamento de alguém que tem diabetes, alguém que tem hipertensão, por tratamento diferente. Não estou falando de tratamento de medicação, mas o acesso o acesso ao profissional de uma paciente a qualquer outra pessoa. Essa é a grande questão. Quando a gente convida alguém, um profissional, para a gente conversar, é para que você que está nos ouvindo comece a abrir seus olhos, comece a se permitir a conhecer um lado. Eu também, no passado, já tive preconceito por falta de conhecimento. A instrução religiosa que eu recebi me fazia acreditar que ser LGBT era pecado, que era uma... Quando não é. Eu lembro que quando essa declaração saiu em 2017, foi no meu momento de aceitação como gay, foi algo que mexeu muito com a minha cabeça, porque era uma teologia rasa, porque eles vêm falando, eles só dão uma pincelada científica. Quando vai chegar na parte teológica, é algo muito raso. Mas quando a gente tem uma construção de que tudo que vem de uma instituição religiosa, quando você está inserido nela é hiper e aquilo é a absoluta verdade, você acaba a se tornar uma religião excludente, que vai excluir quem não se enquadra ali. Ontem eu recebi uma frase de algum youtuber que tinha, e um amigo me enviou,
e que dizia a questão, essa igreja não aceita pessoas perfeitas, é alguma coisa assim. Só que, será que essa igreja, de fato, está falando algo que é verdadeiro dentro dela, dentro da comunidade religiosa? Porque quando ela diz isso e não aceita um LGBT, uma pessoa que era profissional de sexo, uma pessoa que trabalhou talvez com eróticos, um escritor de contos eróticos, sei lá, será que é percebido? A gente não está nem falando de questão de eles não devem essa profissão, a gente não está falando disso não, a gente está aceitação de acolher esses indivíduos e talvez quando uma instituição se posiciona de uma forma tão rígida falando que a pessoa tem que a disforia de gêneros é algo pecaminoso, sabe? Que agora, como adventista, falando numa igreja que prega tanto sobre saúde, o que ela pensa no momento que ela faz uma declaração dessa, que ela inicia assim, a crescente familiaridade com as necessidades, desafios de homens e mulheres transgêneros enfrentam, ao número das questões sobre os transgêneros, aí blá 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 blá. Aí vem falando que a igreja adventista também deveria se posicionar em várias lutas de desafio, e vem fala uma parte sobre a parte científica, princípios bíblicos, sabe? Sem tato algum para lidar com a pessoa, que a crença é algo tão assim, intrínseco do ser humano, que ao ser confrontado com o que ela é, sabe? E a pessoa se identificando como transgênero, receber uma punhalada do onde ela deposita a sua fé, falando que você não está de acordo com os princípios bíblicos, como que não está de acordo com os princípios bíblicos, sendo que naquela época da Bíblia não existiam esses conceitos que a gente citou para falar, porque Deus criou homem e mulher. Não é assim, gente, não é. Acho que a gente precisa passar de uma forma diferente, ainda que se fosse pecado e o amor, que a gente cristão, tem que amar o próximo como nós mesmos, amar, e a gente esquece disso na primeira oportunidade, sabe? Acho que vale essa reflexão para as pessoas, que quando eu vi essa carta da endócrina no ano passado, em agosto do ano passado, e ela falando que ela não iria negar o tratamento aos pacientes dela, e que a igreja estava sendo com seus membros, ela se retiraria porque a Deus que ela aprendeu dentro daquela própria instituição não estava mais parecendo com a nova declaração que ela fez. Acho que são para vocês que estão nos ouvindo entender que o amor de Deus é por todos nós, independente de ser hétero, homo, trans, bissexual. Ele ama a gente. Aceite esse amor dele por vocês. Aceite. Se alguém fizer você, questione ela também sobre o amor que ela tanto prega, quer receber também, porque ela não dá esse amor, talvez ela também não receba um amor e ela acaba atacando. A gente disse sobre o lado profissional, né, que existe falta de conhecimento sobre o assunto na área médica, na área da medicina, na área da saúde. Também existe essa falta de conhecimento dentro do meio teológico das pessoas que estão dentro da igreja. Existe essa falta de conhecimento dentre seus amigos. Por isso que a gente às vezes vai ouvir assim, tenho até amigos que as pessoas não conhecem. Elas vão falando pelo senso comum. E hoje o convite para vocês, Karen, talvez você que está ouvindo não seja um indivíduo transgênero, mas você conheça alguém. Antes de você falar, você busca conhecer o outro, para que você possa acolher essas pessoas, assim como você gostaria de ser acolhido. Quero agradecer a sua participação. Se você quiser fazer alguma colocação,
Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar nesse episódio para falar sobre o atendimento dos transgêneros. Muito obrigado. E fica essa reflexão. Nada, Jonathan. Foi um prazer. Um abraço para todo mundo, gente. E obrigado pelos conteúdos que você tem criado aqui, Jonathan, no canal. Acho que você tem atendido muito bem essa parcela aí dos LGBTs, que estão dentro da igreja ou fora dela, e conseguem se reconhecer nas suas falas. Você é muito bem articulado e você fala muito bem, não só cientificamente ou de forma racional, mas você alcança os nossos corações também. Agora falando como ouvinte, tá? Admirador do seu trabalho. Um beijo. Muito obrigado. Gente, é que às vezes alguns assuntos mexem mais com a gente e outros menos, né? E esse é um assunto que tocou muito em mim, porque às vezes parece que a gente tá numa... e é tudo... O medo da militância, e às vezes não é militância, a gente tem que entender. O evangelho acolhedor não é uma militância, sabe? Às vezes a gente começa a bater no peito para defender uma bandeira e a gente acaba excluindo outros. E sabe, isso me preocupa muito. Quando a gente está dentro da igreja, a gente bate no peito para defender uma denominação e essa denominação nos desampara, talvez pela alta expectativa que a gente põe sobre ela. E a gente fica desamparado em uma declaração, sabe? Quando a gente começa a buscar entender, vê que ela está excluindo e não acolhendo. E não é que vocês têm que entender o que eu estou falando, isso eu estou atacando a igreja adventista do sétimo dia. Eu sou um membro adventista do sétimo dia. Mas é um choque, é um confronto com o que a gente crê. A gente aprendeu a vida inteira a amar o próximo e vem uma declaração e fala pecado ser quem você que se realinhar ao seu sexo biológico, porque a mente o que você se construiu, então você tem que se reconstruir para se realinhar ao seu sexo biológico, e não é assim. Quando a gente começa a estudar e vai ver formação do cérebro, da parte neural, a gente vê que não é assim. A gente, quando a construção social dos indivíduos, a gente vê que não é assim. Quero que ouviram essa semana esse episódio, e semana que vem a gente está aqui novamente para só o primeiro episódio sobre gêneros, né? Que a gente vai falar muito ainda, porque falar de gênero não é apenas só se identificar como cis ou como trans. Também falar sobre a construção deles, o impacto, que aqui também a gente não vai falar só sobre indivíduos LGBT, a gente também fala sobre religião, né? E a gente vai falar sobre como a religião também então, na questão de gênero da forma social, porque é muito importante a gente pensar nisso, porque a religião como norteador de morais pra gente, às vezes a gente esquece da individualidade do outro e a gente ama. E agora, nesse momento, é para você amar. Amar. Quiserem deixar algum comentário sobre o episódio de hoje, se vocês estiverem ouvindo pela Anchor, vocês conseguem clicar em enviar mensagem de voz, e vocês têm como enviar o comentário, e a gente posta no final desse próprio episódio, conforme vai chegando as mensagens. E os próximos vão ouvindo. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Tenham um bom dia, boa tarde. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.